Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Tudo bem com você? Como é que você está? Tenho uma palavra de Deus para você. Essa palavra está no livro de 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5. Livro de 2 Samuel, capítulo 5, que diz assim. Vamos estar lendo a palavra do Senhor? Diz assim: Davi torna-se rei de Israel. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. Eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos, e 7 anos e meio. E em Jerusalém, reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Aleluia, somente até aqui. Aleluia, eu venho falar sobre o rei Davi, né? A história do rei Davi. Quem foi rei Davi? Quem foi Davi? Você que é da igreja, você que é evangélico, que é evangélica, eu tenho certeza, ou de repente até mesmo católico, não sei, já deve ter conhecido a história do rei Davi, né? Mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem, que não ouviram falar a história do rei Davi. Rei Davi foi um homem, ele era um jovem lá no início, ele era um jovem pastor de ovelhas, né? Ele pastoreava as ovelhas para o pai dele, amando do pai dele, e os irmãos dele eram soldados de guerra, né? E ele era o desprezado da família, digamos assim. Ele era o menos valorizado da família. E Deus ungiu um profeta, Deus separou um profeta chamado Samuel para ungir Davi, para ele ser rei. E esse profeta, ele chegou na casa do pai de Davi e ele conheceu todos os irmãos. Estou resumindo aqui a história, tá? Porque é muito difícil falar do rei Davi no pouco tempo que eu tenho aqui para falar com vocês. Mas eu vou tentar. Aí, o profeta Samuel chegou até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, e conheceu todos os irmãos de Davi, e Deus falou que não era nenhum deles, e mandou. E o profeta Samuel perguntou ao pai de Davi se ainda tinha mais uma pessoa, mais um filho. Ele falou que tinha, que estava pastoreando as ovelhas, aí que no caso era Davi. Aí o profeta Samuel mandou chamar Davi. Davi foi ungido rei naquela época, ele era ainda jovem, mas antes dele começar a governar, ele passou por vários processos. Existia um homem chamado Saul, esse homem era rei de Jerusalém, né? Ele era rei naquela época e ele fez coisas que desagradou a Deus, desobedeceu a Deus, né? E ele perdeu o posto dele de rei. Deus deixou isso bem claro para ele, que ele não seria mais rei de Israel. Só que ele não aceitava isso, ele não queria deixar de ser rei. E quando ele descobriu que o rei que tinha sido ungido no lugar dele, que iria substituir ele, seria Davi, que na época ainda era jovem,
ele se revoltou e começou aí uma perseguição de longos anos do rei Saul, né, contra Davi, que tinha se tornado rei. E depois de muito tempo, nessa passagem aqui, de 2 Samuel, capítulo 5, Saul já morre. Saul morre em guerra junto com a família dele, né? Matam Saul, que era o rei, né? E depois Davi veio a se reunir com as pessoas daquela região, daquela cidade, daquele povoado, e veio, né, a fazer uma cerimônia real para tornar ele realmente rei, para ungir ele novamente como rei, de uma vez assim, na frente, em público, digamos assim, em público, na frente das pessoas, para que todo mundo visse ele sendo ungido a rei. E depois, né, que ele começou a reinar, ele fez um reinado maravilhoso, obedeceu a Deus. A Bíblia diz que ele tinha um coração segundo ao coração de Deus, mas ele cometeu alguns erros, né? Ele cometeu adultério, ele cometeu homicídio, né? Mas é lógico, ele se arrependeu bastante, amargamente, e a própria família dele, alguns filhos dele se voltaram contra ele, querendo matar ele e tal, querendo tomar o reinado dele. Mas no final das contas ele sempre prevalecia. Todos que se levantavam contra Davi eram derrotados. Nenhum prevalecia diante dele. Ele sempre era vitorioso. Ele sempre tinha vitória diante dos inimigos. E ele foi um rei bom, sim. Ele cometeu adultério, cometeu homicídio, adultério e homicídio ao mesmo tempo, mas depois, como eu já falei, ele se arrependeu e nunca mais voltou a praticar o ato de adultério, nem o ato do homicídio, e veio a servir a Deus. E a Bíblia diz que ele reinou sobre todo Israel e Judá durante 33 anos. Ele tinha 30 anos quando ele realmente foi nomeado a rei, cerimonialmente, na frente de todo mundo, na frente da cidade, diante da cidade e tal. E ele reinou durante 33 anos em Israel, em Judá. E ele fez um bom reinado, ele foi temente a Deus, ele foi obediente. A palavra diz que ele tinha um coração temente a Deus, né? Que ele tinha um coração igual, como é que eu posso dizer? Tinha um coração de Deus, né? Semelhante ao coração de Deus. O coração de Davi é um coração semelhante ao coração de Deus. Mas isso não impediu ele de pecar, de adulterar e nem cometer homicídio. Mas repito, ele se arrependeu, ele errou, mas ele se arrependeu e não voltou a errar mais. E com isso ele tornou-se um rei maravilhoso. E ele teve um filho, né? Nesse adultério que ele teve um filho. Desse filho, o primeiro filho foi morto. Deus permitiu com que o primeiro filho morresse, mas o segundo filho que ele teve com essa mulher, que ele adulterou com ela, ele pegou ela para ser a mulher dele, né? O nome dessa mulher era Betseba. E o segundo filho veio a se chamar Salomão. E Salomão veio reinar depois de Davi e se tornou um homem, o rei Salomão se tornou o homem mais sábio e mais rico da história. Bom, espero que vocês tenham entendido essa história resumida. Eu tenho pouco tempo aqui, já estou terminando o tempo aqui para falar de Davi. Para falar de Davi eu levaria mais de 1 hora para falar dele. Mas foi um bom rei, cometeu adultério e homicídio, mas foi um bom rei e temente a Deus, com o coração segundo o coração de Deus. Que você possa ter o coração segundo o coração de Deus, assim como eu também. Amém, meu irmão, minha irmã? Fica com essa palavra de hoje, a história do rei Davi, 2 Samuel capítulo 5. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E tchau!